Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Esta obra missionária que o Senhor pôs no meu coração para estar fazendo todos os dias em que eu não estiver cultuando. Aleluia. A palavra de hoje encontra-se no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 15 até o 18, que tem o tema Jesus aparece a Maria Madalena. Aleluia. Vai dizer assim no versículo 15 da palavra do Senhor, do capítulo 20 do Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. A Bíblia diz que ao amanhecer do dia, Maria Madalena com outras mulheres preparavam ali aromas, flores, incensos para pôr ali no túmulo do Senhor Jesus, para ficar com um cheiro agradável. E diz no versículo 11, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram a Maria, quando ela chegou ali, logo pela madrugada do dia de domingo, ela, Maria, a mãe de Jesus, e mais outra irmã, 3 irmãs, se eu não me engano, foram logo cedo ao túmulo para perfumar o túmulo do Senhor. E chegaram lá chorando. Quando chegou lá, que não viram o corpo de Jesus, tomaram um susto. Roubaram o corpo do Mestre. Levaram ao Senhor. Levaram o nosso Senhor. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Jesus, ele está vivo. Ele não está naquele túmulo. Ele está conosco. Quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está no meio, está conosco. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei só. Crede em mim. Crede em Deus. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, nem sozinhos. Crede em Deus e crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eis que eu irei, mas voltarei para vos buscar, para onde eu estiver, vós estejais comigo também, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou com glória e poder. Quando os fariseus perguntaram: "Ô glória ao Senhor, aleluia, ô glória", os fariseus falaram, e os saduqueus, aqueles religiosos da época falaram: Mestre, dá-nos um sinal. Se tu és o Filho de Deus, dá-nos um sinal. Jesus disse: esta geração má e adúltera pede-me um sinal, mas não terão outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, a não ser o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre do grande peixe, e foi como se ele tivesse ressuscitado, porque Deus tirou ele de lá e deu vida a Jonas novamente.
fora da barriga do peixe. Jesus estava dizendo: eu vou passar 3 dias no seio da terra como morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Assim como Deus tirou Jonas da barriga do peixe, assim Deus vai me tirar da morte para a vida, para a glória do nome do Pai, para a glória do nome do Filho, para a glória do Espírito Santo. E Jesus foi exaltado porque Deus deu poder para vencer a morte. E assim como Jonas com 3 dias teve o livramento, Jesus com 3 dias venceu a morte e venceu Satanás, tomou a chave do inferno e a chave da morte. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Rei Eterno, o Senhor Jesus Cristo. E elas viram ali 2 anjos. Os anjos disseram: mulher, por que choras? Perguntou a Maria. Os anjos falaram a Maria: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aleluia. E tendo dito isso, no versículo 14 vai dizer: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Tem alguma semelhança? A gente vê, né, com aquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Porque eles não reconheciam o Senhor? Porque o Senhor, enquanto esteve na terra antes de morrer, ele estava em forma de homem. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com corpo de glória. Oh glória, oh glória, aleluia. Ele ressuscitou com corpo glorificado. Da forma que Pedro, João e André viu ele no monte da transfiguração, Jesus ressuscitou em glória e em poder. Quando ele queria, ele voltava à sua forma só de homem, né? A forma de homem, mas ele sempre foi homem e Deus, porque é filho de Deus ao mesmo tempo. Se ele é filho de Deus, ele também é Deus filho. E ele apareceu ali para Maria Madalena em forma de glória. Tanto que ela não sabia que era ele, ela cuidava que era o hortelã, aquele que ficava cuidando ali do túmulo. Aleluia. E os discípulos no caminho de Emaús também não sabiam que era Jesus. Jesus conversava com eles, falou das escrituras, falou de tudo. E ser honestos e tardos de coração para crer tudo que estava escrito acerca do Messias, tudo que os profetas falaram. Aleluia. E Maria também não conheceu, mas quando Jesus falou Maria, aí a ficha dela caiu, ela entendeu. Igual os discípulos de Emaús, quando Jesus partiu o pão, eles entenderam, é o Mestre. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus tem uma forma especial de falar conosco. Quando ele chama a gente pelo nome, a gente conhece. Tem um jeito de dividir o pão que só ele divide. Aleluia. Só ele sabe alimentar todos os seres humanos ao mesmo tempo. Só ele chama cada um pelo seu nome. Como Deus chamou a Samuel. Samuel, por 3 vezes, Samuel, Samuel. E Eli entendeu que era Deus. E ele falou: quando te chamar, Samuel, da próxima vez tu dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que o teu servo escuta. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele nos chama pelo nome. E Maria lembrou e entendeu que era o Senhor, pela voz e pelo jeito de falar para com ela. E Jesus fez a mesma pergunta que os anjos fez. Aleluia. Aleluia. Em outras passagens vai dizer que os anjos falou: por que chora? Se não me engano, no livro de Mateus e de Lucas vai dizer que os anjos perguntou a Maria: por que choras? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele tem nos falado que ele vem buscar a sua igreja. Esses mesmos anjos, ou foram outros, mas foram 2 anjos, falou: por que, varões galileus, está olhando para Jesus? Esse Jesus que vai subindo. O mesmo Jesus que subiu, ele voltará para buscar o seu povo. Aleluia.
E Jesus perguntou a mesma coisa para Maria Madalena, a mesma coisa que os anjos perguntou: por que choras? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E ela achou realmente que o Jesus tinha sido roubado o corpo dele. Assim como Pedro e João saíram correndo do templo quando Maria falou para eles que Jesus havia ressuscitado, eles saíram correndo e João, por ser mais novo do que Pedro, chegou primeiro, mas ficou à porta e Pedro não, porque Pedro amava a Jesus. Pedro entrou diretamente para o sepulcro. Quando chegou lá, nada do corpo do mestre. E os dois falaram: levaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo do Senhor. A incredulidade, né? Quantas vezes Jesus falou: o Filho do Homem há de padecer, há de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. Mas o entendimento deles estava tapado. Eles não tinham fé o suficiente. Eles eram incrédulos até aquele momento. Tanto que quando Maria falou, nenhum creu. Só foram crer depois que Jesus apareceu ali na casa, no templo, na casa que eles estavam reunidos, com tudo fechado. Jesus entrou na casa com porta fechada e janela fechada, com tudo fechado. Jesus apareceu no meio da casa com seu poder e glória. Aí eles acreditaram. Tomé, do mesmo jeito, só acreditou quando o Senhor deixou ele tocar no punho, no lado dele. Aí ele acreditou. Aleluia. E ela achou que Jesus tinha sido roubado o corpo dele, que alguém tinha levado, que os romanos tinham levado o corpo de Jesus, ou que os fariseus tinham levado o corpo de Jesus. Mas Jesus disse: Maria. Ela, voltando, disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Pelo jeito de Jesus a chamar, ela entendeu: é Jesus. Porque, como eu falei, Jesus tem uma forma de nos chamar, de falar conosco, que ninguém fala igual. É diferente. Ninguém fala da forma que o Senhor fala conosco. Ninguém nos chama do jeito que Ele chama. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas conhecem, as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas não conhecem a voz do ladrão, do lobo. Quando ele fala, elas correm, elas fogem dele. Mas a voz do seu pastor, do pastor verdadeiro que dá a vida pelas suas ovelhas, essa, as minhas ovelhas conhecem a voz dele. Elas conhecem a voz dele. Essa voz elas conhecem. Então nós conhecemos a voz do Senhor quando Ele fala conosco, que é diferente. Maria Madalena conheceu que era o Senhor e disse Rabone, que quer dizer mestre. Mas Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus disse: não me toque ainda, porque eu ainda preciso subir ao Pai, não posso ser tocado. Mas vai para os meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que versículo forte esse. Jesus disse: a partir de agora, Ele não é só meu Pai, Ele é meu Deus e meu Pai. Ele é meu Pai e é vosso Pai também, é Pai de vocês também. A partir de agora, Ele é meu Deus e é Deus de vocês também. E assim como Ele me enviou a fazer a obra, agora eu envio vocês a fazer a obra também. Aleluia. Que notícia maravilhosa. Depois da morte de Jesus, nós podemos chamar Deus de nosso Pai também e de nosso Deus também. Assim como Ele é Pai de Jesus, agora Ele é nosso Pai, porque nós somos filhos do Deus Criador. E pela fé nós também somos filhos dele. E Ele é Deus de Jesus e nosso Deus também. Aleluia. Isso alegra o nosso coração demais. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Então Maria Madalena foi, fez o seu papel de missionária. Anunciou que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitou e que Ele vive e reina para todo sempre. Os discípulos não creram, mas o Senhor apareceu para eles, apareceu para os dois discípulos que estavam aí na caminho de Emaús, apareceu para Simão Pedro, e aí eles creram.
E a Bíblia diz que Jesus ainda passou, se eu não me engano, 40 dias na terra com os discípulos depois que ressuscitou. E depois subiu aos céus. 1 mês e 10 dias, né? Para quem não acredita que ele ressuscitou, não existe prova maior do que essa aqui na terra, que ele ressuscitou. Tanto que ele passou 40 dias com seus discípulos na terra, comendo peixe. Quando ele chegou na casa ali que os discípulos estavam, com tudo fechado, ele entrou e disse: tem um pedaço de pão, um pedaço de peixe? Dai-me. Deram e ele comeu na frente de todos, para provar que não era um espírito ali, que não era um espírito, mas sim que ele havia ressuscitado em carne e osso como nós. Tocaram nele, sentiram seus furos, sentiram a sua carne, e ele comeu pão e comeu peixe como qualquer um de nós come. Depois que ressuscitou, ele comeu pão e peixes com seus discípulos. Quando estavam os discípulos na pesca maravilhosa, também ele apareceu e disse: tendes pão, tendes peixe? Quando Pedro se lançou do barco, que chegou até na areia, Jesus já estava com um pão, com pães e peixe assando no fogo. E ele comeu com seus discípulos também. Então está mais do que provado que o Senhor ressuscitou, e depois de ressuscitar ainda se alimentou e andou 40 dias com seus discípulos. Aleluia, preparando eles para a obra. O Senhor está vivo, o Senhor está voltando. Se arrependa dos seus pecados hoje. Aceite Ele, quem não aceitou ainda. Viva para Cristo, porque Ele vai vir buscar um povo para morar no céu de glória, num céu maravilhoso. Lá no céu, as coisas que tem lá, como a Bíblia diz, é coisas que o olho nunca viu, que o olho nunca ouviu, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, perdão, que o ouvido nunca ouviu, que nunca chegou ao coração de homem nenhum. É coisa que a gente nunca viu, nunca ouviu e nunca chegou até o nosso coração. De tão bom que é, nós nunca poderemos nem imaginar a beleza e a grandeza e a santidade que é no céu. Coisas que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu e nunca chegou ao coração de ninguém, somente daqueles que já estão lá. Então guarde essa palavra, se prepare para a volta de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.